Bom dia, esposa Kiora! Seja bem-vindo ao episódio 10. Gente, nem acredito. Sempre quando eu vejo o dia, nossa, já caminhamos tudo isso. Já estamos num terço do nosso devocional, né? Dos 30 dias, hoje é o número 10. Quando eu vejo quantos faltam para eu gravar, eu acho muito. Mas quando eu vejo que já chegamos até aqui, isso traz alegria ao coração. E sabe quando o nosso marido erra e a gente quer desistir? É sobre isso que vamos falar hoje. Quando ele erra e você quer desistir. Já passou por isso? Gente, ao longo desses 12 anos de convivência, já sim. Eu até comentei no episódio anterior, né? Acabei que eu me antecipei. Quando eu disse aqui em casa, as poucas vezes que falamos sobre isso, sobre desistir, né? Sobre não continuar juntos. Infelizmente, não digo isso com orgulho, fui eu que falei. Porque de fato eu queria? Não. Quem aqui é mulher sabe que na maioria das vezes a gente fala assim, olha, se for assim eu não vou querer mais. Não no intuito de encerrar o relacionamento, mas no intuito de fazer o outro perceber de que, sinal amarelo, preste atenção que vai dar ruim, não é verdade? Pronto. Mas infelizmente algumas das vezes que isso aconteceu, partiu de mim e não de André. Né? Com ele, como eu disse no episódio anterior, com ele eu aprendi de que isso não é uma opção. E eu sei que eu coloquei em algum dos episódios para trás, né, anteriores, a questão de que seja claro, né? Quando eu digo que o casamento ele foi feito para durar para sempre. Isso é um fato. Foi. Né? O Senhor não cria algo para não dar certo. Né? O pecado é que faz com que chegamos a um resultado de não dar certo. Então, isso não tem nada a ver com o plano de Deus para as nossas vidas, para o casamento, para a família, né? Mas sabemos que existem casamentos, né, possessivos, agressivos, e isso não te impede de pôr um fim, né? Fica esse alerta. A lei dos homens está aí para ser cumprida, ok? Claro que estamos falando do ponto de vista de um casamento cristão, que baseado na palavra, né? Sendo corrigido à luz da palavra, sendo orientado, onde as duas partes estão empenhadas em fazer dar certo, né? O casamento é um eterno CD, sabe? E não é o CD de música, não. É o CD. Eu cedo para que ele seja feliz. E ele que entendeu o que é casamento, cede para que eu seja feliz. Porque o segredo do casamento é esse. São duas pessoas, uma fazendo o outro feliz. E o que é que a gente é ensinada? É que a gente precisa ser feliz, que a gente casa para ser feliz, né? Não, a gente casa para fazer o outro feliz. Se o outro está à luz da palavra, ele também tem essa consciência e a consequência são duas pessoas felizes, porque um está empenhado em fazer o outro feliz. Então, quando a gente deixa o egoísmo de lado, o casamento costuma dar certo e prevalecer até o fim, juntos, assim como o Senhor projetou. Mas eu sei, porque já vivi, né, que há dias em que ele erra e eu já tô por aqui. Como aconteceu muito recentemente, né? Nossa, eu não acredito, de novo aquela situação, tudo novo, a gente já conversou, a gente já acertou, eu não vou mais querer continuar nisso. Mas sabe que Deus nos ensina que a oração é maior do que o erro. Vamos ler em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 13. Versão transformadora diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Quem? Qualquer um. Seu marido também se inclui aí. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E se a gente entrar nesse quesito de perdão, gente, acaba a história, nem precisa mais de ter outro episódio amanhã, tá? A gente já pode encerrar por aqui. Porque lá, quando os discípulos perguntam ao Senhor, quantas vezes devo eu perdoar? O Senhor diz o quê? 70 vezes 7. 490 vezes por ano? Não, por dia. Eu sei que você nunca bateu essa meta. Assim como eu também não. Mas sabe que quando a gente perdoa 3 vezes, a gente já cansou, já esqueceu da orientação do Senhor e quer desistir das coisas? E não é assim. A gente não casou para desistir, a gente casou para fazer o outro feliz e para perdoar quem? Qualquer pessoa que ofender. Este é
a orientação bíblica. Este é o casamento que o Senhor projetou. Por que ele vai até o fim? Porque ele nos ensina a perdoar. Assim como ele nos perdoa. Sabe que quando fazemos a oração do Pai Nosso, automaticamente não prestamos atenção que para sermos perdoados existe uma condição de que eu também preciso perdoar? Assim como nós fazemos. Então, se eu não faço, o Senhor está liberado de não fazer a mim, porque não é condicional. Então, precisamos aprender a perdoar. Quem? A todos, inclusive o de casa. A gente começa por onde? Pelo de casa, porque quem mais vai nos testar nesse quesito? É em casa, gente. Depois que eu casei, eu já comecei a aprender sobre isso. Porque eu achava que ia ser tudo ok, que ia ser tudo perfeito. No dia que a gente se irritasse e não falasse um com o outro, acabou, pronto. Gente, eu tive que aprender que não é assim. Que raiva vem, ela passa, eu espero, ela passa, calma e amanhã não, hoje mesmo a gente vai ter que deitar junto e dormir juntos. Uma coisa é quando a gente namora, que ele desagrada e você diz assim, tá bom, por hoje já deu, vai pra tua casa, vai pra casa da sua mãe, ponto final. Depois a gente vê. Outra coisa é estar casada e você se desentender durante o dia e à noite você precisa estar junto. Você está junto na mesma casa, você vai estar junto na mesma cama. Então, este é o melhor conservatório, a melhor residência para o perdão se chama casamento. E aí, depois, o que é que eu invento? De ser mãe. Então, se você também é mãe, bem-vinda. Estamos na residência do perdão. A gente, com os filhos, aprende a perdoar facilmente, né? A gente aprende a ser paciente, longânima, a ensinar, né? Porque estamos o tempo todo fazendo isso. No começo é difícil, mas o amor fala mais alto e a gente cede ao orgulho mais rapidamente quando se trata dos filhos, né? Mas para que o seu casamento vá bem, você vai precisar aprender a perdoar o seu marido. Nem que seja preciso 490 vezes ao dia. Se ele fizer 491, você está livre, porque o Senhor disse 70 vezes 7. Então, anota aí. Se não chegou aos 490, você ainda precisa perdoar. Vamos orar? Se puder, feche os seus olhos. Senhor, ajuda-me a não desistir, mesmo quando meu marido errar. Que as minhas orações cubram as nossas falhas com a Tua graça, Pai. Que o Espírito Santo traga-me a memória de quantas vezes preciso perdoar. Que eu preciso ser gentil, generosa com Ele, assim como o Senhor tem sido generoso e paciente comigo. Renova o nosso casamento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a sua tarefa de hoje é orar. Estamos aqui para isso. Mas hoje você vai orar, pedindo ao Senhor para substituir as frustrações por compaixão. Que o Senhor te faça enxergar a fraqueza do seu marido com compaixão, no intuito de poder ser de fato a auxiliadora que o Senhor fez você para ser. Sabe que se o Senhor nos fez como auxiliadora é porque realmente existiriam coisas que eles não poderiam fazer por si só. Por isso o Senhor mandou quem? Um auxiliador idôneo, ou seja, uma pessoa que o vai auxiliar e que é capacitada para isso. Mas a gente fala mais sobre isso nos próximos episódios, tá bom? A gente se vê amanhã de manhã. Tchau, tchau!